Você está aqui e talvez você esteja aqui por anos me ouvindo, e eu pergunto a você, o que é que foi que você armazenou no seu coração para sobreviver tempos difíceis? Se eu disser que as pessoas não estão armazenando, as pessoas talvez até possam discordar de mim. Não, pastor, eu estou guardando. Mas por que que a gente termina um culto aqui e as pessoas vão para casa e não sabem mais o que ouviram? Guardaram o quê? O que foi guardado? Isso parece que nós não vamos precisar disso. Parece que nós vamos ter isto todo o tempo, mas não é assim. E eu entendo isto, mas entendo assim claramente. A gente parece, eu até brinquei, falei, olha gente, não vamos perder o culto não, porque é fácil perder um culto. Jesus disse que a palavra de Deus é uma semente, e a semente, ele quando contou a parábola do semeador, ele disse, uma certa semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e as arrebataram. E quando foi pedido a ele para explicar a parábola da semente, ele disse, olha, a semente é a palavra, as aves dos céus, demônios, que quando termina o culto, ele tira tudo o que você ouviu do culto. Como? Da maneira mais sorrateira que você possa imaginar. Você termina o culto, chega um irmão ali embaixo, você dá um abraço nele. Oh, irmão, Deus te abençoe, que maravilha. Aí, daqui um pouquinho, ele vira assim, você viu a notícia hoje do acidente do fulano de tal? O culto acabou. Acabou. Você viu o que o presidente da República fez hoje? Acabou o culto. Ei, irmã, mas o seu vestido tá chique. E aí daqui um pouquinho você está falando de roupa. Pode prestar atenção que o culto não é comentado. Não dá tempo de ser armazenado. A primeira coisa que você sabe é que as pessoas não levam mais nada para casa. E daqui para casa, então, dentro do carro, dentro do ônibus, sabe? E às vezes os outros já ficam esquentados aí na porta da igreja. Vocês estão pensando que é brincadeira? Tem marido que briga com a mulher na porta da igreja. Tem pai brigando com o filho. E o culto foi armazenado. Não, o culto foi, as aves de rapina vieram e levaram. E aí você tem uma pessoa que fica na igreja há 50 anos e não tem nada dentro do seu coração. Isso é tão real, irmão Olivando, que eu posso perguntar para os irmãos que vieram ao culto de oração hoje de manhã, o que foi que eles oraram, que eles não sabem. Eles não sabem nem o que oraram. E assim, Jean, e assim é a maioria das orações e das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Você esqueceu, o Jean até falou uma coisa engraçada outro dia, falou assim, parece que não está dando tempo de processar aquilo que a gente ouve. É tanta informação, é tanta coisa, é tanta mensagem, é tanta pregação, que parece que não dá tempo de armazenar, parece que está chovendo no molhado e não dá tempo de secar a semente, está apodrecendo tudo. Parece que os cultos, que como eu ouvi o pastor João Batista dizer, eu vou lá na mata do Pará e vou lá e faço um culto por ano, parece que aqueles irmãos lá são mais crentes do que nós, porque aquilo que o pastor foi lá e pregou, ele guardou aquilo, ele passa o ano todo remoendo aquilo. Ele simplesmente segura aquilo, gente, segura aquilo entre a vida e a morte. Mas aqui tem muito, não preciso guardar. Então eu volto aqui para lembrar a você que a primeira coisa que o José fez ao assumir
o controle do Egito foi armazenar. Porque ele sabia que depois viria um tempo de escassez. Feliz é aquele que pode ouvir um culto desse e guardar. Guardar os ensinamentos. Como é que eu trato minha mulher, como é que eu trato meu filho, como é que eu oro, como eu leio a minha Bíblia, como eu vivo uma vida cristã. Mas você pode pregar aqui o quanto quiser e veja que as pessoas, parece que elas estão confiadas que quando vierem no próximo culto elas terão suprido as suas necessidades e vivem na miséria. É aquele velho ditado que diz que um camarada que tem 11 profissões tem 12 necessidades. Você sempre tem uma demanda a mais do que aquilo que você tem. Então, nunca se satisfaz, nunca se tem abundância, porque nunca soube guardar. E tem gente que vai chorar depois que perdeu. Nossa, mas minha mulher era gente boa, morreu. Meu pai e minha mãe eu deveria ter valorizado, morreu. Acabou. Nossa, mas se você não imagina, se eu tivesse a oportunidade de estar naquele culto. Não teve. Acabou. A chance passou. O momento foi jogado fora. E nós estamos perdendo, desculpem irmãos, estamos perdendo o nosso tempo aqui na igreja. É uma coisa dura para um pastor falar no púlpito. O povo está perdendo o tempo de sair de casa e vir à igreja, porque para entrar aqui e sair aqui não vale nada. E se você não cuidar, pode prestar atenção. Eu brinquei aqui esta semana. Por causa disso, nós terminamos de fazer um culto de oração. Daqui um pouquinho um irmão contou uma brincadeira, sem maldade ali embaixo, mas acaba com o culto, desvirtuou o culto. E se você insistir, aquele assunto vai e não para mais. Perdeu. Jesus disse: as aves de rapina vieram e levaram. E a pergunta é: o que valeu? E tanto esforço, tanto sacrifício, e você faz oração 9 da manhã, e 5 da manhã, e 3 da tarde. E eu quero saber o que é que está ficando dentro do seu coração. O que é que está sendo guardado? Porque eu quero dizer uma coisa: existe uma visão muito bonita. Nós vamos receber um poder, uma chuva, um grande ensinamento, um grande mover. Mas eu vou lhe dizer uma coisa aqui hoje: a realidade não é esta. A realidade do momento é muita pressão, é muita dificuldade, é muito desafio. A realidade do momento nosso é outra. Eu falei hoje, e é Deus que direciona as coisas. Eu falei hoje sobre a prima órfã, que recebeu uma proposta de se casar com um homem muito rico. Mas o homem era tão rico, mas parece que do coração tão insensato, tão duro, que poderia ter enfiado a mão no bolso, tirado um talão de cheque e dito assim: você agora é minha noiva. Você não vai ser mais empregada doméstica, você não vai gastar sua unha, você não vai sofrer mais nenhuma humilhação dentro desta casa. Ele não fez. Ele deixou que ela ralasse até o último momento. E eu quero dizer para você, e a moça ralou, e eu disse agora à tarde na live, que ela comprou um sapatinho michuruco, um vestidinho pobre, um arranjozinho de cabelo fraco, em relação ao padrão que aquela moça ia viver. Mas aquela era a sua prova de ter crido, trabalhado para chegar naquele ponto. Eu quero falar para você que a nossa perfeição e os nossos esforços, tudo que nós fazemos é muito pobre diante de Deus. A posição que Deus nos escolheu para estar é muito alta. E tudo que nós fizermos de esforço e de arranjos, sabe, de nos aprontar para o momento da promessa, é muito curto, é muito pequeno, é muito insignificante.
A ponto da Bíblia dizer que a justiça do homem é como trapo de imundície, é como os panos que as mulheres usavam nos tempos das suas menstruações. Isso é que é trapo de imundície. Mas Deus não nos quer sem fazer alguma coisa. Deus quer que você se esforce, Deus quer que você faça. Agora, onde Ele vai te colocar é problema dele. E a hora que chegar a hora de te colocar, ainda que aquilo tenha sido insignificante, mas você vai valorizar. Eu trabalhei para chegar até aqui. E Deus vai te compensar.